Jubá, Chetionan. Um ataque espiritual, ele é um deslocamento de energia, uma manipulação de energia em cima de uma vítima, né? E esse método, né, que é uma arte isso, tá? Nesse vídeo eu venho falar sobre a questão do ataque espiritual, sem julgar o mérito de certo e errado, até porque certo e errado é muito complexo de ser definido, né? Principalmente falando em espiritualidade. Então essa arte, esse método, ele existe desde o começo da humanidade, em qualquer cultura, né? Métodos, arte, ensinamentos de como se atingir uma pessoa através da magia, através do deslocamento da manipulação de energia. Isso é uma arte antiguíssima, tá? E o que significa isso? Significa que uma pessoa, ela lança uma energia pesada, negativa, em cima de uma outra pessoa que ela queira atingir, que ela queira fazer mal, né? E esse método, ele independe de religião, de qualquer linha também. Qual linha, se essa pessoa fizer parte, ela segue, ela é iniciada, né? Um católico, por exemplo, ele no momento de muita raiva, de muito ódio, ele pode pegar o terço dele e pedir justiça para Deus em cima de uma pessoa. Só que o pensamento dele é um pensamento totalmente negativo em cima da pessoa. Ele pode estar pedindo justiça, mas o coração, a mente dele está extravasando ódio. Na verdade, tirando a hipocrisia, ela deseja a destruição da vítima, tá? O resto é hipocrisia. O que ela deseja mesmo é o mal da pessoa, né? Se está certo ou errado isso, como eu disse, eu não vou entrar no mérito, tá? Porque só quem foi ofendido, desrespeitado, machucado, injustiçado, sabe a dor que está passando. Então, é muito complicado também julgar a pessoa, né? Então, o que acontece? Um evangélico, ele também pode fazer um ataque espiritual, né? Amaldiçoando uma pessoa, pedindo que a ira de Deus caia sobre aquela pessoa, ou também, como existe, que simbolicamente o diabo se aposte daquela pessoa, porque ela não é digna de receber as bênçãos de Deus, né? Eles fazem um julgamento próprio deles lá, tá? E também não vou entrar no mérito, né? Senão sai fora do objetivo do vídeo. Tudo isso é um ataque espiritual. Quando você pensa de uma maneira maldosa contra uma pessoa, tomara que aconteça tal coisa com a pessoa, que ela pague tal coisa que ela fez, que aconteça tal coisa para ela aprender o valor disso, enfim, você está deslocando uma energia, você está manipulando uma energia contra alguém. Isso também é ataque espiritual, né? E quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso? Eu não conheço, né? Agora, o ataque espiritual, que ele é muito mais intenso, muito mais devastador, quando ele é feito por pessoas, tá, que têm conhecimento da magia, da feitiçaria ou da bruxaria, que são palavras muito similares, né? Mas são pessoas que têm esse conhecimento, tá? Então elas têm o conhecimento de agregar elementos com determinadas invocações, através de determinadas forças espirituais, tá? E também depois elas sabem e vão analisar onde
esse ataque ele vai ser entregue, ele vai ser despachado, que traduzindo isso significa o quê? A pessoa vai condensar uma força, uma energia, e essa energia vai ser lançada para a vítima, tá? E tudo isso tem começo, meio e fim. Então essa pessoa ela tem o conhecimento dessas 3 etapas, do começo, do meio e aonde vai terminar. Significa aonde será canalizado esse ataque, numa encruzilhada, numa mata, né? Numa árvore, depende. Então essas pessoas são muito mais perigosas, porque elas vão estudar a vítima, elas vão pegar, por exemplo, o seu nome, a sua data de nascimento, a sua foto, endereço da sua casa, objetos seus, né? Até coisas do seu corpo. E aí elas vão orquestrar tudo isso de uma maneira passo a passo, né? De uma maneira até assim progressiva, até chegar no término, tá, desse manuseio. Tá? Então isso sim é muito mais perigoso. Porque aí não é simplesmente a força de uma praga, a força de um ódio, de uma raiva, tá? Aí já é uma coisa muito mais fundamentada. Já é um deslocamento de energia muito mais intenso, tá? E com chances assim inúmeras vezes maiores de atingir a vítima. Então isso é um ataque espiritual. Quando alguém está sob o ataque espiritual, ele está sobre isso. Um deslocamento, uma manipulação de energia em cima dela, né? Então, isso tirando, não entrando na questão do certo e errado, quem sabe fazer um ataque tem um conhecimento de uma arte, de uma ciência oculta, né? Então, isso é uma coisa, assim, muito perigosa, tá? O ataque espiritual, ele é perigoso por quê? Porque ele vai atingir a vítima, independente se ela é negra, se ela é oriental, se ela é branca, se ela é árabe, não interessa. A partir do momento que é um ser humano, ele tem todo um campo energético, que pode estar cuidado ou não, que aí já é outro assunto, né? Classe social também não importa. Não é porque você tem muito dinheiro, você pode ter vários subordinados a você, né? Você pode ter tudo isso, mas para a espiritualidade, para o deslocamento de energia, não é isso que vai mandar. Você pode ser o prefeito da cidade, um grande empresário, né? Você pode ser quem for. A energia não vai te respeitar por esse status. Tá? O que vai contar sobre um ataque espiritual é a estrutura que a vítima tem de resistência ou inclusive de rebate. Então é isso que vai contar. Porque todo ser humano, nós temos pontos energéticos no nosso corpo, né? Tem algumas linhas que chamam isso de chakra, né? Eu já chamo de pontos energéticos. Onde você tem a parte do ori, você tem o meio do peito, você tem as costas, a parte sexual, né? O dedão dos pés, a parte umbilical, do cordão umbilical, entre outros pontos que todo ser humano tem. São pontos que transmutam energia constantemente, a partir do momento que você está vivo, que você respira. Esses pontos energéticos, eles emanam e recebem energia constantemente com o universo, né? Com o social, com tudo que te envolve, tá? Então, se a vítima ela não cuida da espiritualidade dela, ela se torna um alvo fácil, tá? Mas não é só isso que conta. Por exemplo, nesses anos, o que eu costumo ver? Pessoas que são muitas vezes destruídas por ataque espiritual mesmo, ficam numa situação muito ruim. Geralmente as pessoas que eu vi nesse tempo, costumo ver, ou que vêm se consultar passando por isso, são pessoas geralmente que
já prejudicaram muitos outros também. Por isso que entrar no mérito de certo e errado é muito complicado. Eu tenho pontos que eu acho sim ou não, mas na maior parte é muito complicado. Porque assim, eu já vi muitas vítimas que são pessoas que usam do poder social, do poder político para humilhar as pessoas, para pisar, né? Para explorar as pessoas. E uma pessoa dessa, se receber um ataque espiritual, ela tem todos os apetrechos para ser vítima, porque ela vivendo esse tipo de vida, né, de explorar, humilhar, de repente seus funcionários, ou por exemplo, aquele cara que fica batendo em mulher, coisas desse tipo, ou que rouba os outros, né, engana, comete estelionato, pessoas que gostam de brincar com as outras, prometer e não cumprir. Então essas pessoas, tá, por mais que elas se cuidem espiritualmente, elas têm muitas brechas. E um ataque ele vai pegar justamente aí, que popularmente é dito assim, no pecado da pessoa. Então, uma pessoa que tem muito pecado, quando espiritualmente isso é manipulado contra ela, é nesses pontos que o ataque ele vai pegar, né? Então, o que que acontece? De um ataque espiritual, né? Quais são os principais sintomas do ataque? Se você está sendo vítima, quais são os principais sintomas? A partir do momento que essa energia foi lançada contra você. Você começa a ter sentimento de culpa. Isso é das reações de um ataque, né? Você tem aí o sentimento de culpa, você começa a se autopunir, você começa a se achar errado, culpada por diversas coisas que é muito questionável a questão da culpa também, mas você começa a se sentir culpado. Aí você começa a se autopunir. Aí você começa a se espraguejar dizendo que você não merece isso, que você deveria estar numa situação assim mesmo. Então você mesmo começa a se espraguejar. E aí o ataque inicial, ele vai se desdobrando nisso, ele vai ganhando força, né? Tem aí a questão da irritação. Você começa a ficar muito irritado, né? Qualquer coisa te irrita. E nessa irritação você começa a arrumar mais inimigos, porque aí você discute com um, você ofende outro, você agride outra pessoa, e você pode estar fazendo isso com pessoas envolvidas com magia, e aí você vai passar a ter mais ataques. Então você vê o perigo do ataque espiritual, ele pode se tornar uma bola de neve gigantesca, né? Objetos quebrando, seu celular começa a quebrar, né? Problemas que ficaram no passado, mágoas, discussões, problemas que foram esquecidos, eles retornam. As pessoas começam a lembrar, começam a te cobrar, começam a tocar em assuntos desagradáveis. Você começa a ser muito afrontado, muito desrespeitado. Isso pode chegar numa loucura, a pessoa começa a ficar louca. Pesadelos também. A pessoa sonhar com coisas ruins, sensação de aflição. Tudo isso são sintomas de ataque espiritual. Tá? Não que isso não exista normalmente, mas isso se agrava. O ataque espiritual ele usa todos esses meios para atingir a pessoa. Solidão, auto-isolamento, auto-exclusão, tudo isso faz parte de um ataque espiritual, né? E as pessoas que estão mais vulneráveis a serem vítimas são justamente pessoas, né, que já agem de maneira negativa com os outros. Tá? Eu mesmo já vi muito isso, pessoas que dão calote nos outros, né, pessoas que receberam, por exemplo, a ajuda de um sacerdote, são totalmente ingratas. A ingratidão, por exemplo, é um dos pecados, dizendo assim, que deixa o seu campo energético muito vulnerável a uma praga, a um ataque, a um assalto, né? A ingratidão. Isso gera um ódio da pessoa que sofreu essa ingratidão. Né? O estelionato, a pessoa que engana os outros, aplica golpe nos outros.
também. Pessoas que são muito invejosas, né? A pessoa invejosa, ela é perigosa porque ela também lança um ataque espiritual sobre você. Só que automaticamente ela fica com o campo energético dela desprotegido, numa zona cinzenta, numa zona negativa. Então qualquer flecha entra, né? Uma pessoa muito recalcada, muito invejosa, pessoas que gostam muito de queimar as outras, fazendo fofoca, de maneira escusa também. Então esses tipos de atitude, esses tipos de pecado tornam você muito vulnerável. Pode ver que em qualquer doutrina espírita, esotérica, ela ensina você o quê? A se autoeducar, a se autopoliciar para você não ter esses sentimentos, para você sair fora disso, né? Para você tomar cuidado com o seu lado maldoso, tá? Porque é aquela coisa, isso atinge as pessoas, mas também enfraquece o seu campo espiritual e você fica vulnerável. Se um dia você receber um ataque espiritual, isso vai te pegar de cheio. E aí, a hora que te pegar de cheio, você corre o risco de começar a pagar por tudo que você fez, que até então você não estava pagando, tá? E aí, popularmente, isso é chamado do quê? De karma, né? De lei da causa e efeito, né? E isso existe sim. A lei da causa e efeito, ela existe, tá? Existe muita lenda, tá? Que fala assim, olha, se você fizer o mal, você vai pagar, Deus vai te castigar. Isso aí, tudo na verdade é lenda, tá? Eu não acredito nisso, né? Até porque existem pessoas que fazem mal constantemente através da magia e elas sabem lidar com isso. E anos se passaram e a pessoa não pagou nada, tá? Porque aí é uma outra questão dessa manipulação. A questão da causa e o efeito, ela é muito complexa. Ela se aplica individualmente em cada um, né? Então, por exemplo, dizer que um ataque espiritual ele é um pecado, é uma coisa que vai levar a alma da pessoa para o inferno, isso é hipocrisia, isso é lenda, tá? Porque a grande realidade é que nesse mundo que a gente está, nesse mundo cheio de injustiça, né? Pessoas, por exemplo, que têm muito, outras que não têm nada. Pessoas que usam de influência política para queimar, tirar um emprego de uma outra. Entre coisas muito piores, tá? Então essas pessoas também, elas não vão para o inferno? Então, só porque elas não estão usando de magia, tá tudo certo? Então isso é hipocrisia, né? E uma pessoa, muitas vezes, que foi prejudicada, estava em total desvantagem, e ela usa de magia para fazer a justiça, então ela vai para o inferno? Então é muito questionável essa questão, né? O que existe é o seguinte, tá? Uma pessoa que tem conhecimento de magia, ela foi vítima de uma injustiça, né? Não importa qual. Então, por exemplo, ela estava no emprego que ela precisava e, por inveja, por uma pessoa gananciosa, a pessoa manipulou ali através de fofoca, né? Sem usar a parte da magia, eu digo através da fofoca, uma pessoa que tem a influência dentro de uma empresa e tirou o seu emprego. E ela tomou o seu lugar. Você tendo conhecimento de magia, não adianta ser hipócrita, você vai usar disso sim. Né? É a mesma coisa uma pessoa que tem um revólver na casa dela. Se a situação realmente apertar, ela vai usar dessa ferramenta para fazer a justiça dela. Só que isso vai agravar sérias consequências
sociais, né? A parte da magia já é diferente. A parte da magia, essas consequências, elas são do ocultismo. Então, existem diversas formas de se trabalhar com isso. Então, um exemplo que uma pessoa que perdeu um emprego injustamente pela ganância de um terceiro, ela use de magia e destrua quem fez isso. Então ela vai ter que pagar isso? Não, não vai ter que pagar. Isso é lenda. O que existe é que ela espiritualmente ela se comprometeu. Então ela usou de uma força maior da magia para se vingar de quem fez uma injustiça com ela. O que vai acontecer? Se ela tiver ciência do que ela fez e convicção, não tem pagamento nenhum que ela vai sofrer. Muito pelo contrário, a vida dela vai até prosperar. Só que tem um detalhe muito perigoso aí, que muita gente que faz magia esquece. Amanhã pode passar anos, porque a espiritualidade e a energia, ela não tem tempo físico. Então, uma década, um ano, não importa, ela não tem tempo. Então, vamos dar um exemplo que essa pessoa, daqui a anos, cometa essa mesma injustiça. Ela, por ganância, ela se torna uma pessoa gananciosa e comece a prejudicar os outros para conseguir o que ela quer. Automaticamente, ela entrou numa invertida. Ela mordeu o próprio rabo. Ela, no passado, usou de magia. E a magia ela está acoplada com entidades, com forças espirituais, que entenderam a revolta, o sentimento de dor dela e destruíram a vítima. Aí amanhã ou depois ela está fazendo igual. Ou então ela usa até de magia para fazer isso. Bom, aí a pessoa entra numa invertida de energia. Ela está quebrando uma corrente energética. E aí a pessoa vai ter seríssimos problemas e vai ser cobrada por isso. Ela vai ser punida por isso aí. E aí, popularmente, as pessoas vão dizer o quê? Ah, mas ela foi mexer com macumba, com feitiçaria, o que aconteceu com ela? Deus cobrou. Não, não foi Deus que cobrou nada. Não teve cobrança nenhuma de Deus. O que tem aí é que o ataque espiritual é uma ciência oculta e perigosa, tá? Quando você faz o bem, essa preocupação você não precisa ter. Por isso que fazer o bem é aconselhável. Você ajudar as pessoas, você fazer caridade. Isso são sementes boas que você está plantando. Só que se você tem o conhecimento de magia, essa é a sua arma nesse mundo cheio de injustiça que a gente vive. Então é hipócrita dizer, ah, mas nossa, ela foi usar. Sim, um advogado ele usa o quê? Quando ele quer fazer uma justiça, se vingar de alguém. Um policial usa o quê? Né? Um bandido ele faz o quê? E um bruxo, um sacerdote, ele usa da manipulação espiritual, que inclusive é o poder maior que tem. Porque é um poder que para a vítima se defender, ela só consegue se defender disso através de uma estrutura espiritual. E os outros meios não. Né? Se, por exemplo, um advogado for processar um grande empresário, muitas vezes é difícil ele conseguir ele se vingar ou fazer justiça. Já um bruxo, não. O bruxo não vai querer saber se o grande empresário tem muito dinheiro ou tem 300 advogados. Ou é amigo do presidente da república. Não é isso que vai contar nada. O que vai contar é se a vítima, aonde estão as brechas para o ataque pegar. E geralmente pega. Pessoas assim ainda pegam com muita força e causam efeito mesmo. Né? Então o perigo do ataque espiritual é a questão da ação e da reação. Né? Então se você se acha no direito de atacar todo mundo por qualquer coisa, você vai restringindo o seu caminho também. Você passa a se tornar uma pessoa muito limitada nas suas ações. Porque um erro que você cometer, o universo vai te cobrar na mesma proporção. Né? E se você cometer o mesmo erro com alguém, você fizer uma injustiça com alguém igual a que você passou e te fez atacar aquela pessoa, a punição é severa. Não é à toa que nós vemos diversos bruxos, sacerdotes, pais de santo que passam por situações aí bem complicadas. Né?
Por que que eles fazem? Porque eles fazem geralmente isso por dinheiro, por capricho, não é por ódio simplesmente ou por um injustiçamento, tá? Eles fazem geralmente isso por dinheiro, por interesses pessoais, tá? Então, esses daí devem sim ser destruídos mesmo. Por mim, teriam que ser banidos do meio da magia. Porque a magia, tá? Seja ela negativa, positiva, a magia não tem cor. E a magia não tem moralismo. A magia não segue, tá? Essa matrix social que tem de bonitinho, feio, certo e errado. Isso também foi manipulado pelo ser humano. Se nós voltarmos aí a 100 anos do tempo, os conceitos sociais já eram outros. O certo e errado era outro. Então a magia ela é primordial, ela vem do começo da humanidade, ela não segue padrões modernos. A magia tem a sua lei própria, é uma ciência oculta que tem a sua própria matemática, tá? E um dos principais perigos é esse. As pessoas que usam da magia, brincando com a magia ou simplesmente fazendo por dinheiro, achando que podem manipular tudo, todos e que podem tudo. Bom, de todas as pessoas que eu conheci que fazem isso, essas pessoas são punidas severamente, passam por situações e depois elas se arrependem, né? Viram gatos borralheiros, se arrependendo, se vitimizando e colocando sempre a culpa em terceiros. Mas isso não vai adiantar nada. Tá? Se a lei espiritual for punir a pessoa, ela pode fazer o que ela quiser. O único caminho que ela tem para tentar reverter é através da própria espiritualidade. É consultando Ifá ou a espiritualidade dentro da linha dela e tentar ver como ela pode fazer para amenizar essa situação, né? Então, o ataque espiritual é muito perigoso e quando você está sob efeito dele, esses sintomas são os principais, né? Aí é aconselhável você procurar alguém de confiança e para você sair fora disso. Ou se você tiver conhecimento, você mesmo trabalhar, né? Para se livrar, porque o ataque espiritual é muito perigoso. Ele vai mexer naquilo que popularmente é chamado de karma, né? Nos seus campos energéticos e na realidade você não sabe até onde isso pode ir. É como se fosse um incêndio. Muitas vezes um palito de fósforo pode incendiar uma floresta inteira. Ou não, ele pode só incendiar, por exemplo, 1 metro ali de mato. Não tem como, não existe quem tem essa noção, por isso que é muito perigoso. Porque você não sabe até onde, né, isso pode se desdobrar na sua vida. Tá bom? Axé.